E hoje pela manhã, um acusado de pedofilia de 22 anos foi preso aqui em Chapecó. Só para vocês terem uma noção do perigo. Ele mandava uma das vítimas, no caso um menino de 11 anos, gravar vídeos de conotação sexual com o próprio irmão. E tem mais, o pedófilo marcou um encontro com essa vítima. Em troca do sexo, ele pagaria um sorvete para o garoto. Pois é. Letícia Ferrari e Roberto Bortolanza estiveram na central de polícia e contam um fato. Tudo começou no dia 31 de janeiro, quando a Polícia Civil de Pato Branco, no Paraná, foi procurada por uma mãe que, ao ver as redes sociais do filho, de 11 anos, ficou desesperada. Inicialmente, um sujeito que iniciou uma conversa com um perfil feminino, se passando por uma criança aí de aproximadamente, da mesma faixa etária do filho, de 10, 11 anos. Inicialmente, esse perfil mandou um nude, uma imagem pornográfica de uma criança aparentando essa idade do sexo feminino, pedindo uma imagem dele de volta. A partir do momento em que o filho dessa mulher encaminhou a primeira mensagem, a primeira imagem pornográfica, ele passou a ser coagido. Ele exigia que esses vídeos fossem gravados cometendo atos libidinosos com o próprio corpo da criança, e também ele fez com que essa criança praticasse atos libidinosos com o irmão menor de 4 anos de idade, gravasse e encaminhasse a ele. Os policiais começaram a acompanhar o caso e no dia 3 de fevereiro, um encontro foi marcado. Lá eles marcaram, isso está claro nas mensagens que nós captamos, que eles marcaram de praticar sexo, esse sujeito preso com a criança de 11 anos lá de Pato Branco, em troca de um sorvete. A polícia então começou a trocar informações com técnicos e advogados do Facebook nos Estados Unidos. Assim descobriram a residência e os dados cadastrais do suspeito. Ele tinha 22 anos e morava aqui em Chapecó. A partir daí nós representamos pela prisão preventiva dele. Representado pela prisão preventiva, nós entramos em contato com a Polícia Civil aqui de Santa Catarina para que pudéssemos hoje prendê-lo. O delegado conta que só em um dos perfis existiam em torno de 70 crianças do Brasil inteiro, inclusive da região oeste de Santa Catarina. O suspeito agia da seguinte forma: ele criava perfis falsos, não usava fotos e sempre com nome composto. O alvo eram as crianças do sexo masculino de 9 a 12 anos. O potencial lesivo dele é muito grande, porque essas vítimas podem estar espalhadas pelo Brasil. Então, nós imploramos aqui para que os pais verifiquem as redes sociais de seus filhos e verifiquem as conversas no Messenger. Esse era o modus operandi dele. E hoje o suspeito foi encontrado no bairro EFAP, aqui em Chapecó. E na manhã de hoje foi dado cumprimento a esse mandado de busca e também na prisão dele. Ele se encontrava na residência. Foram apreendidos diversos materiais, mídias, aparelhos eletrônicos, e uma rápida análise no próprio local lá, a gente já verificou que existia armazenado num computador que serviu como uma espécie de servidor, uma pasta contendo centenas de arquivos com fotos e vídeos envolvendo o sexo de crianças e adolescentes. Dessa forma, ele foi conduzido aqui para a delegacia, onde está sendo feito o procedimento flagrancial dele, com os crimes que ele cometeu de armazenar os dispositivos envolvendo essas cenas. Por enquanto, o suspeito vai continuar preso em Santa Catarina. Um assunto muito polêmico e claro que precisa muita atenção. Mais uma vez, a delegado, quais são as orientações em casos como esse? Vamos trazer informações para as famílias, para que situações como essa possam ser evitadas. Ederson, aqui ao meu lado está o delegado Tiago Escudeiro. Então, delegado, nós acabamos de mostrar uma reportagem a respeito de um pedófilo de 22 anos que tinha vítimas em todo o país porque criava perfis falsos nas redes sociais. Então, esse tipo de criminoso costuma agir assim? Quais são as dicas que você tem para essas famílias nesses casos, né? Muito boa tarde para você. Boa tarde, telespectadores. A principal dica que todo psicólogo e nós policiais damos para as famílias é muito diálogo. A criança está aprendendo a viver, né? Então ela precisa confiar em alguém para ela poder conversar, para ela poder tirar as dúvidas, né? E se ela não tirar com os pais, ela vai tirar com outra pessoa, né?
Então, os pais precisam conversar muito, estabelecer uma relação de confiança com os filhos para que eles possam acessar a vida que o filho tem, né? Hoje a vida, o trabalho, né, as multitarefas que a família precisa, os pais precisam desenvolver, acabam fazendo com que ele delegue parte da educação para a escola, compre tablets, computadores, para que a criança possa ocupar o tempo e ele possa desenvolver outras atividades, mas a atenção com os filhos deve ser constante e ininterrupta o tempo todo, tem que ficar alerta o tempo todo. A criança precisa confiar nos pais, os pais precisam participar da rotina das crianças, conhecer os amigos, né, saber quem são os amiguinhos, com quem que ela conversa nas redes sociais, com quem que elas conversam na escola, na rua, né, e principalmente a internet, que permite essa possibilidade de criação de perfis falsos, tudo. A criança ela conversa com o pedófilo porque o pedófilo dá atenção para ela, né? O pedófilo dá aquilo que ela não está conseguindo em casa. Atenção, o pedófilo ele escuta os problemas, ele conversa, ele tem já naquele perfil maligno dele, o perfil para conseguir conversar e entrar no mundo da criança. Então os pais precisam ficar alerta, ter essa confiança e explicar para a criança, entender o que pode ser perigoso ou não, né? Precisa conversar com a criança a respeito de sexo, é uma coisa que às vezes é um tabu para muitas famílias, mas se a criança não conversar com os pais, ela vai conversar com outra pessoa. E muitas vezes vai ser com esse tipo de gente, né? Então o ideal é muito diálogo, estabelecer relação de confiança e participar, principalmente participar da vida da criança. Saber quem são os amigos na escola, na rua e principalmente na internet. Hoje, gratuitamente você tem muitos softwares disponíveis que podem fazer o monitoramento de celulares, computadores, né, de forma discreta, sem que a criança saiba, né? E assim os pais podem estar verificando com quem ela conversa, qual é o conteúdo dessas conversas, né? Porque a pedofilia é um dos crimes mais graves que nós temos. Diversos outros problemas que a gente pode ter com a criança passando informação sobre a família, sobre bens, que possa ser do outro lado um bandido que possa tentar um assalto. Tem aqueles problemas de nudes, né? Manda uma foto sem camisa, uma foto um pouco mais né? da criança, e isso pode depois... E o comportamento dos pais também é fundamental. Às vezes você percebe pais que gostam de se exibir nas redes sociais, tirar fotos sensuais com biquínis ou fazendo poses em academia. A criança ela tem nos pais um espelho. Se ela vê os pais fazendo isso, ela vai querer fazer também e acaba se tornando um alvo fácil, né? Porque chama a atenção, é o que a criança quer, é chamar a atenção, e quando chama a atenção de alguém, invariavelmente chama a atenção desse tipo de criminoso também e pode se tornar uma vítima desses pedófilos de outros tipos de crimes sexuais ou crimes que possam prejudicar a vida da criança e traumatizar ela um pouquinho. Ok, delegado, muitíssimo obrigada pela participação ao vivo aqui no Balanço Geral. Então, Ederson, são essas as informações, as dicas de segurança para todas essas famílias e também para as crianças. Mais uma vez, eu volto com você aí no estúdio.